Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre e Alugue Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado imobiliário para levar conhecimento para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina Gozzi, co-CEO do Compre e Alugue Agora, e novamente estou aqui com Rodrigo Svezia, CMO do Compre e Alugue Agora. E Aninha, mais uma vez estamos trazendo aqui a força jurídica feminina brasileira em peso. Novamente estou num ambiente hostil, com duas advogadas na mesa. E acho que, sabe aquela velha máxima? Tudo que falar será usado contra você? Será? Então eu não preciso produzir prova contra mim mesmo? E posso te falar, eu também não vou te expor. Fala, qual que é a sua opinião sobre advogados? Por favor. Eu acho que ele não vai te colocar numa luz muito boa. Apesar de que às vezes eu dou essa opinião mesmo sem ninguém perguntar, né? Mas enfim, estamos novamente aqui com uma doutora que prefere que a gente não a chame de doutora, mas talvez a gente a chame de doutora em algum momento, porque a gente tem essa coisa, né? Mas estamos aqui com Bruna Antiqueira, advogada e fundadora da Arremate Perfeito, correto? Corretíssimo. Bruna, obrigado pela sua presença, por você ter vindo aqui, pelo seu tempo, para bater esse papo com a gente, tá? E antes da gente entrar em pormenores, se apresenta um pouco para quem nos escuta, conta um pouquinho de você e da sua trajetória. Bom, meu nome é Bruna Antiqueira, sou advogada, especialista no mercado imobiliário e hoje a minha atuação é com o nicho leilão de imóveis. Olá. A minha trajetória neste mercado começou há 12 anos, quando eu era uma advogada recém-formada, com muito brilho pela vida, e eu conheci ali o mercado de leilão. Eu trabalhava, todo mundo que já morou em condomínio já deve ter visto essa situação, cobrança de condomínio, Sim. Na inadimplência. Sim. E ali eu mandava vários imóveis para leilão, com um preço assim baixíssimo. E eu já vim de família que trabalha no segmento imobiliário, eu falei, opa, peraí, acendeu um radar ali, além da parte jurídica, como investidora. E na época, os processos eram físicos, havia uma migração aqui no estado de São Paulo para os processos eletrônicos. Isso também revela um pouco de idade, né? Era física. Daqui a pouco a Ana vai começar a te chamar de velha, tá? Isso é um fato. É verdade, assim como o nosso ancião. Então, na época, hoje a gente tem a internet, muito mais fácil. E eu comecei a estudar, porque leilão de imóveis não é uma matéria da faculdade, não é uma matéria fácil que você conhece. E eu comecei a estudar e comecei a fazer meus arremates até que eu cheguei aqui. Que legal. Legal, muito bem. Esse assunto, leilão, né, é um assunto que ele desperta muita curiosidade e muitas dúvidas, não só no ponto de vista de quem se interessa para investir, como também pessoas do mercado imobiliário que desejam começar a trabalhar mais focado nisso, né? Sempre fica aquela coisa, afinal, o leilão vale a pena mesmo ou não? Que a gente sabe que você acaba, ao arrematar um imóvel no leilão, você tem uma vantagem comercial muito interessante, né? Mas quais são os prós, quais são os contras, né? Tem muita dúvida em relação a isso, Sim, as pessoas né? se sentem muito inseguras, né? Meu pai também, que é do mercado imobiliário, ele adora leilão, mas ele fala que você tem que saber fazer. Exatamente, sabe as palavras do seu pai. É. E você tem que saber fazer o quê? A busca dessa oportunidade e também a análise de toda a documentação jurídica e também a parte financeira. Porque quando a gente fala do mercado de leilão de imóveis, ele é um mercado para todos. Todos conseguem arrematar, desde que tenha ali a análise adequada. Na Arremate Perfeito, eu costumo dizer que o sucesso dos nossos clientes nas arrematações, que hoje já somam mais de 400 arrematações, 60 milhões em leilão de imóveis que a gente já fez para todos aqueles clientes, é uma tríade, vamos dizer assim. É a análise dos documentos jurídicos, o edital, a matrícula, processo, quem são as partes envolvidas naquela situação jurídica e a parte financeira.
Não adianta eu comprar um imóvel muito barato, mas o mercado vende aquele imóvel, né? No mercado você consegue vender, existe liquidez para aquele imóvel. Uhum. Então, esses são os fatores que a gente analisa e esse é o caminho de sucesso do bom arrematante. Então, assim, eu acredito que corretores, eles já têm essa bagagem muito grande, né? Até mais do que eu. Na empresa, nós contamos com corretores que faz ali a parte da liquidez do imóvel, da viabilidade. O que é indispensável é a análise jurídica. Com certeza, imagino que aí que esteja óbvio, além de saber fazer a melhor captação, né, de qual imóvel vai ter essa comercialização e tal, mas eu acho que o molho da coisa tá na questão jurídica para separar também, vamos falar o português claro, se safar de roubadas, né? Exato, você não entrar em uma roubada, né? Por exemplo, aqueles editais que é usufruto, você vai ter que esperar a pessoa falecer para poder exercer a posse. Então, assim, eu costumo dizer, esses são as ciladas que a gente encontra no mercado, mas tem muitas oportunidades. Então, com conhecimento certo, é possível fazer bons arremates e altamente lucrativos. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Do ponto de vista do corretor de imóveis. Como que funciona? Qual o papel dele e como que ele recebe dentro da arremate? Pronto, quando nós temos um cliente conforme um perfil de arrematação, é iniciada a busca daquela oportunidade pelo time de garimpagem e temos ali um corretor. Então, vamos lá. Um perfil de São Paulo, um valor X. Então, aquele corretor, liderando ali o nosso time, ele traz aquelas oportunidades que se encaixam no perfil do cliente. Então, ali ele já faz a liquidez. Olha, esse imóvel vale tanto, então ele já faz um filtro ali envolvendo todos os custos, né? Que é o padrão de aquisição de imóvel, não muda muito. E aí ele manda para o time jurídico. E aí o jurídico, ele entra com a viabilidade financeira daquele imóvel. E aí vem o que eu costumo dizer, que o jurídico trabalha muito com a parte de contingência, o risco daquela operação. Porque eu costumo dizer que o problema não é o leilão ter risco. O grande problema é os riscos não serem mapeados. E aí você vai ter uma grande surpresa. Então, basicamente, essa é a forma que trabalhamos com o corretor. Justo. Sabe o que eu ia falar? Fazer uma analogia, hein? Faço. É igual o que a gente tava falando antes de quando você vai se relacionar com o cara, tá? Se você conhecer todos os riscos, beleza, estou disposta a viver isso, é uma coisa. Outra coisa não mapear os riscos, não conhecer onde eu estou entrando. Eu entendi. Eu fiz essa analogia. É uma forma interessante, né, de entender a coisa. Vai pra um leigo, entendeu? Sim. O que eu tô dizendo. Sim. Mas sim, uma coisa é você saber onde você tá entrando, né? Outra coisa é você não saber realmente. Não ter noção do tipo de problema que você pode enfrentar, né? E aí é onde o bicho pega, né? Sim, no mercado imobiliário eu passei por alguns escritórios jurídicos até montar o meu. Todo advogado formado, ele passa por essa trajetória, vai ganhar experiência, conhecimento, vivência, até que ele construa ali o caminho dele. E eu trabalhei para construtoras em alguns escritórios em São Paulo. Quando é feita uma incorporação, que a gente vê aquele stand de lançamento, um grande trabalho foi feito antes. Então, a viabilidade financeira daquela região, a perspectiva de crescimento dela, de renda, por quanto que vai vender aquele imóvel. Então, todo um estudo é realizado. E o que eu aprendi ao longo desses anos? Qualquer investimento e negócio, você mencionou relacionamento. Relacionamento é um negócio, é um contrato ali, um namoro. Eu também bilateral. Acho que Como os advogados são românticos, é bonito de ver, né? Então, você tem que ter o quê? Previsibilidade dos riscos dessa operação para tudo na vida. E o mercado de leilão é a mesma situação. Então, você mapeando todas essas situações, com certeza você faz um bom negócio. Porque, por exemplo, você estava citando o exemplo de você arrematar um imóvel que tenha usufrutos, e aí você tem que esperar a pessoa falecer. E é dito e feito, né? Você faz um negócio desse, a pessoa vai viver 180 anos. Basta você estar despreparado, né? Que a lei de Murphy, nessas horas, ela impera, né? Sim.
Eu queria te fazer uma pergunta, Bruna, porque algumas pessoas que nos ouvem talvez não tenham tanta familiaridade com leilões. Então, se você pudesse resumir em poucas palavras como funciona um leilão, o que é arrematar, porque a gente tá falando e às vezes as pessoas não sabem, né? Até dentro da minha faculdade de Direito, acredito que muitos se formaram sem saber o que é arremate. Então, eu acho importante só a gente dar... Um overview. Uhum. Pronto. O que é um leilão? Um leilão, ele é a venda de um imóvel. Só que essa venda, ela não é pelos meios tradicionais. Por exemplo, o que é um meio tradicional? Eu entrei em uma imobiliária para comprar um imóvel pronto para minha moradia. Meio tradicional ou investimento. Ou fui em um stand de lançamento de uma incorporadora. Meio tradicional. O leilão, não. O leilão, quem promove a venda deste bem já é um leiloeiro. O leiloeiro, ele é um profissional cadastrado na junta comercial. Em cada estado tem uma lista de leiloeiro e lá estão aquelas pessoas credenciadas a realizarem este ato. Então, quem oferece o imóvel para leilão? Sempre vai ser um credor. O que é um credor? Aquele que detém um crédito. Então, vamos lá. Eu, Bruna, financiei um imóvel para moradia. O banco mais conhecido no Brasil é a Caixa Econômica Federal. Então, financiei com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é minha credora e eu sou a devedora. Eu fiz um contrato com a Caixa Econômica Federal. Lá eu falei, olha, eu vou financiar tanto, em tantos anos. E ao longo deste período eu tenho a obrigação e responsabilidade de pagar aquele contrato. Às vezes acontecem imprevistos na vida das pessoas. Todos, infelizmente, estão suscetíveis. Claro. E acaba descumprindo alguns pagamentos daquele contrato, porque é um contrato de muitos anos, é um contrato longo, e acaba que não paga algumas parcelas. E aí, o que a Caixa Econômica, neste exemplo, faz? A instituição financeira, ela me notifica, ela manda um documento na minha casa formal falando, olha, você está há tanto tempo sem pagar as suas parcelas, portanto, você tem 15 dias para realizar o pagamento do débito atualizado e eu tenho esse prazo para fazer esse pagamento. Se eu não faço, a Caixa, quando eu fiz um contrato ou qualquer outra instituição financeira de alienação fiduciária, que é o nome da operação desse tipo de empréstimo, vamos dizer assim, o imóvel que eu comprei, seja de uma pessoa física ou de uma incorporadora, ele entrou como garantia. Então, o leilão, quando a gente fala do leilão extrajudicial, que são esses de instituição financeira que eu estou ilustrando, a gente fala de uma garantia. Então, a Caixa ela vai cobrar aquela garantia de mim. E isso é ruim, a gente ter esses sistemas de garantia? Não. Por quê? Hoje, se a gente não tivesse o sistema de garantia, o custo do dinheiro para financiar o imóvel seria inviável para as pessoas. Levando em conta uma inadimplência, né? Exato. E o Brasil, existe um risco grande de inadimplência porque o mercado financeiro ele oscila muito. Então, desde 2025, a gente teve uma taxa Selic elevada para 15%, ela estava durante um outro período estável e veio para essa instabilidade. Então, o nosso cenário econômico, ele altera muito. E por conta disso, a instituição financeira tem aquela garantia e ela vai cobrar esta garantia. E como que ela faz isso? Através designando um leiloeiro oficial cadastrado na junta comercial para que aí ele faça a venda daquele imóvel no site dele. Quando ele faz a venda, é considerado o valor estabelecido em contrato. Então, toda vez que a gente faz um contrato com uma instituição financeira, ali é estabelecido já o valor de venda daquele imóvel para leilão público. E então é feito o primeiro e o segundo leilão. O que isso significa? Primeiro leilão, o valor da garantia, o valor estabelecido em contrato. O segundo leilão é para pagar o valor da dívida, que às vezes é menor do que até aquele valor propriamente da garantia. Vamos tentar trazer isso em exemplos aqui. Vamos imaginar um apartamento no valor de R$1 milhão, um exemplo. Como é que seria isso? Então, foi para leilão no valor, né, um valor de R$1 milhão, que é o valor que está em contrato, ou seja,
Não necessariamente É o valor que a pessoa ia pagar, né? Exato. o valor que a A pessoa primeiro leilão. o valor que a pessoa ia pagar não necessariamente reflete o valor de mercado atualizado. Não. Que de repente aquele imóvel naquela data presente pode estar valendo até um pouco mais. Essa é a certo? grande sacada. Aí que tá o ganho financeiro de quem arremata. Exato. E a Mas- remata é comprar, né? Isso, a remata Também. é dar o lance lá, aquele É. martelinho Pô, esse antigamente. apartamento de 1 milhão, que na verdade tá Uhum. valendo 1.300.000, logo tô ganhando 300 mil reais aqui. É Exato. tipo isso. É basicamente isso. Tá. E aí vai ter esse primeiro leilão, que vai ser esse valor. Então, quando a gente fala de um leilão, já é um contrato que já se passou pelo menos 3, 4 anos. Dificilmente é um contrato de 1 ano. Então, o nosso mercado imobiliário, ele se atualiza muito mais do que ali aquele valor daquele contrato. O ano passado mesmo, 2025, o valor de reajuste dos imóveis foi acima da inflação. A gente teve agora, em janeiro, esses dados divulgados. Então, assim... Então, imagina o quanto um contrato de 4 anos atrás, Se que foi valorizou. realizado, está no leilão hoje, esse imóvel está valendo no mercado comum hoje. Então, justamente essa dinâmica que quem opera com o mercado de leilão percebe, tá? Então, você pega ativos com datas anteriores do contrato, negociando a preço de hoje no mercado. Tá, uma dúvida. Nesse exemplo que a gente tá falando, ó, nesse hipotético imóvel de 1 milhão. E se ninguém arremata, o que acontece? Vai para a venda direta. O que é a venda direta? São os ativos da instituição financeira que fica disponível para que qualquer um faça o arremate. E aí, completando a sua pergunta. Se ninguém arrematou, então é um imóvel ruim? Não, não significa que seja um imóvel ruim. Hoje nós temos muito mais ativos em leilão do que pessoas habilitadas para arrematar, acredita? Acredito. A gente tem muito imóvel com poucas pessoas. Acredito. Um pouco por uma questão financeira, que a pessoa precisa estar capitalizada para É. fazer isso, e também desconhecimento de como funciona, né? Exato. Muitas vezes eu estou em locais e eventos de direito, eu falo, eu trabalho com direito imobiliário, nicho de leilões. Todo mundo fala, nossa, mas tem esse nicho. Então, às vezes, até entre advogados, as pessoas não sabem que tem esse nicho. E foi justamente aí que eu vi a necessidade de trazer uma assessoria para as pessoas, de democratizar. Porque quando eu comecei lá atrás, eu ia nas advogadas mais experientes, recém-formada, só sabia ler o vade-mecum e passar no exame da ordem, que é para isso que a faculdade nos prepara, e eu chegava nelas, então, e agora? Como eu faço e tal? Olha, isso é muito complexo, isso é muito complicado. Eu falei, meu Deus, eu fiquei 5 anos em uma faculdade. Se eu não aprendi a resolver isso, eu posso voltar para a faculdade e começar do zero, porque não valeu de nada. E ali eu fui fazendo as minhas experiências. Eu falo que um advogado, ele trabalha em um laboratório. Então, você vai criando teses, criando modelos, até que dê certo. Porque eu comecei pelo leilão judicial. O leilão judicial, ele é o oposto do extrajudicial. O extrajudicial é uma inadimplência para uma instituição financeira. O judicial, como eu mencionei no começo, por exemplo, eu não paguei o meu condomínio, eu não paguei débitos trabalhistas. Então, começa... É outro processo. É um outro procedimento. E aí começa o procedimento de busca dos meus bens. Então, quando você começa um processo judicial, a pessoa ela é chamada para pagar aquele valor, para resolver a situação. Inúmeras vezes. O nosso sistema, ele é muito protetivo. Inclusive, eu recebo algumas perguntas, mas não é ruim retomar o bem de alguém? Mas o nosso sistema jurídico, ele é extremamente protetivo. Então, a pessoa tem inúmeras chances de resolver isso, fazer um acordo, pagar parcelado. Por N razões, não faz. Chega nessa última possibilidade da lei, que é essa expropriação, né? Essa retirada. Quando a gente fala do leilão judicial, é o Estado que retira o imóvel daquela pessoa. O Estado revestido na pessoa do juiz, que tramita ali o processo, e ele faz aquela expropriação e manda para um leiloeiro também, é o próprio leiloeiro que faz o leilão, e acaba fazendo aquela alienação, a venda daquele bem. E vai para o leilão, é o mesmo procedimento. Primeiro leilão, segundo leilão. Aí é igual. Aí quando chega no ponto de fazer o leilão, é o mesmo procedimento em ambos os casos.
Quando a gente fala de leilão judicial, vai ser sempre o valor de avaliação do imóvel. Como o juiz e os advogados, eles não têm a capacidade técnica de avaliar um imóvel, é designado um perito, podendo ser um engenheiro ou até um corretor de imóveis, no processo que ele faz o procedimento de análise daquele imóvel, e então ele apresenta num parecer técnico no processo, fala, olha, para esta região o imóvel é avaliado em X valor, e aí o juiz homologa aquele valor, e aí o leiloeiro ele só obedece o que o juiz manda, ó, venda, portanto, na primeira praça e na segunda praça até 50% deste valor. Então, o leiloeiro ele já recebe todas as regras, todas as ordens do juiz e ele só faz a publicação do edital. E aí, quando eu comecei nesse mercado, como eu já era advogada, para mim era muito mais fácil o leilão judicial, porque eu já estava acostumada a trabalhar com processo, estudar, e aí eu comecei a fazer os meus laboratórios ali, as minhas experiências. Sabe o que eu ia te perguntar, Bruna? Você consegue colocar quais são os riscos e vantagens de cada um dos dois leilões, por favor? Claro. Eu sempre digo para os nossos clientes que não defendo modalidade de leilão. Eu defendo o imóvel que traga a melhor liquidez. Mas vamos dizer sobre vantagens sobre o aspecto arrematante financeiro. O extrajudicial tem oportunidades que você consegue fazer financiado. Então, você tem capacidade de crédito, você passa lá na instituição financeira que está promovendo este leilão e analisa. Se for aprovado e aquele edital permitir, você consegue fazer um financiamento, um arremate através... Você consegue, no Legal, caso do né? extrajudicial, o apartamento vale 1 milhão, você arremata, mas você consegue financiar isso. Interessante, hein? Entendeu? Esse é um ponto positivo. Porque aí a pessoa não precisa ter o capital integral, né? Exato. Modalidade caixa. Tem oportunidades que aceita o uso do FGTS. Eu tive um caso muito interessante no escritório, que o cliente ele pagou 5% de entrada e o restante foi tudo com FGTS. Um apartamento novo que estava no padrão que a construtora entregou. Então, ali ele fez um excelente arremate. Então, esse é um ponto positivo em relação ao leilão extrajudicial também. Tô até preocupada, viu? Porque ele gosta de comprar coisas. E conhecendo essa possibilidade... Não conhecia de fato, mas é muito interessante. É mesmo. Interessante. Então, esse é um ponto positivo em relação ao leilão extrajudicial. Certo. Ao leilão judicial, pode não ter a questão do financiamento, até porque quem faz a expropriação desse bem, a venda desse bem, é o Poder Judiciário. Ele não tem capacidade de analisar se a Bruna tem crédito ou não para pagar. Mas você tem uma modalidade chamada parcelamento judicial. A entrada é 25% e o restante em até 30 parcelas. O que é positivo em relação a isso? A atualização é pelo índice do Tribunal de Justiça. Os juros aqui é menor do que do financiamento. No caso, no Tribunal... Se você consegue quitar em pouco tempo, vale a pena. Exato. No Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, nós utilizamos o índice INPC. Então, a correção é baixíssima comparado ali a um financiamento imobiliário. Esse é um ponto positivo, porém, a entrada ela é um pouco maior. E aí, sob o aspecto competitividade, aí aqui a balança dá uma desequilibrada. Por quê? O que é mais comum? O leilão de banco. As pessoas iniciantes vão para o leilão de banco porque se sentem mais segura. Então, a competição aqui é grande. Maior. Quando a gente fala do leilão judicial, a concorrência é menor e você consegue rapidamente fazer o seu arremate. Muito legal, né? Pô. Super. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria muito, muito te fazer. Qual que é o erro mais comum de alguém que chega lá e quer dar só um lance? Nossa, essa pergunta é ótima. É igual, às vezes, advogado, a pessoa fala assim, olha, não precisa fazer processo pra pessoa. Eu quero só dar um susto. Aí eu falo, eu faço o quê? Eu vou lá e faço pra pessoa? Não dá. Então, assim, só um lance, não existe só um lance, porque uma vez que você oferta o lance, você faz um cadastro no site do leiloeiro. Toda vez que você faz um cadastro, você assina uma declaração e aquilo tem validade jurídica, embora seja de forma digital.
Então, no que está dizendo naquela declaração? Que você aceita concorda com os termos do edital, com os termos da matrícula, com todas as características daquele imóvel. Então, não é o mesmo que você está passando num shopping, viu uma vitrine e vou comprar aquela roupa. É algo assim que você tem que fazer uma análise minuciosa de forma prévia para saber o que você está comprando, porque você não pode trocar. E eu trago um grande destaque. Por mais que o leilão hoje em dia seja todos modalidade de venda online, não é o mesmo que se aplica a compras online tradicional, que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor de 7 dias de desistência. O edital de leilão, ele não permite essa desistência. Comprou, acabou. O maior medo de dar um lance desses é ganhar, imagina? Porque se você se arrepende da compra, já foi, né? Exato, você pode até desistir, mas você vai pagar uma multa, cada edital tem a sua previsão. A média é 20% sobre o valor do lance. Nossa! Mais a comissão do leiloeiro. Ou seja... É bem triste, não deem só um lance. Não dá pra se arrepender, né? Não. Resumindo, né? Exato. E se você tivesse que ensinar um passo a passo de análise mínima, estou eu sozinha lá. Vamos supor que eu não sou uma pessoa que ainda conheço a sua empresa ou outras assessorias. O que eu devo olhar num imóvel? Então, você está na página do imóvel. Uhum. Então, vamos começar pelos documentos jurídicos indispensáveis. Pega o edital, faça uma leitura deste edital com muita atenção. Eu costumo dizer com muita atenção porque é um documento jurídico de pelo menos 20 páginas. O advogado já está acostumado a ler. Quem não é do segmento se assusta. Então, faça uma leitura atenta do edital. Depois, pegue a matrícula. Olha se aquela matrícula, os dados batem com a descrição do imóvel no edital. Se faz sentido. Tem um princípio que a gente chama no direito registral, princípio da continuidade dos atos registrais. Eu costumo dizer que a matrícula do imóvel, ela é como se fosse o RG ou a minha certidão de nascimento. Lá tem o dia que eu nasci, os meus pais, tem todos os meus dados. Quando a gente pega uma matrícula de um imóvel, está lá escrito o apartamento, o prédio, o endereço, a metragem daquele imóvel, número de contribuinte. Tudo isso, já no início da matrícula, tem que bater com base no que está no edital. Quando a gente olha a matrícula, ela tem um número e um cartório de registro de imóveis responsável por ela. Também tem que bater, você tem que cruzar esses dados e essas informações. E aí, por exemplo, você vai ler a matrícula. Quando a gente fala de apartamento, que é comum em São Paulo, sempre começa com uma incorporadora a proprietária. Então, a incorporadora A, ela tinha aquele imóvel, depois ela vendeu para B e vendeu para C e morreu com D na alienação fiduciária para o banco Y. Então, você tem que olhar se existe uma continuidade entre aquelas pessoas, faz sentido. Isso aqui é muito fácil de entender. Bruna transferiu para B, que transferiu para C e está com o banco X. Isso é fácil de interpretar. Então, tem que ter essa relação de pessoas. Uhum. Porque se tiver um buraco nesse meio, aí você levanta o seu radar e fala, aqui tem alguma coisa. Uhum. Mas batendo essas informações, você analisando como está a responsabilidade do edital para o arrematante. Eu trago um alerta que hoje em dia eu amo as redes sociais porque a gente fica informado de muitas coisas. Mas às vezes a gente vê anúncios apelativos de venda. Você pode fazer sozinho, você não precisa de muito conhecimento e é sem risco. Uhum. Então, tomar cuidado com isso, porque cada edital é único e cada edital ele traz responsabilidades e também obrigações para o arrematante. Como vai ficar o débito de condomínio? Aquela pessoa que está vendendo aquele imóvel, ela vai quitar todos aqueles débitos ou o arrematante assume. Então, sempre certificar. Imagina você não ver isso. E aí você assume um monte de débito. E aí você não... Exato. Você não põe na conta que tem isso, né? Exato. Nem sempre assumir um débito é ruim. Eu lembro que uma vez eu fiz um arremate que eu assumia um valor de um débito. Mas o valor do imóvel, Valeu porque entrou nessa situação inicial. Você analisou e falou, mesmo com os débitos... Exato. Vale a pena. Valia muito a pena.
Então, assim, nem sempre, mas é o que eu comecei dizendo no início. O problema não é ter risco, o problema não é mapear. Quando a gente mapeia, faz a conta e a conta fecha, não tem problema. Então, em relação a isso, fica tranquilo. Então, basicamente, são essas as informações. E também sempre certificar se existe anulatória de leilão. Porque, como eu disse, o nosso sistema jurídico, ele é muito protetivo. Então, por exemplo, o banco me notificou, eu não paguei, mas eu não concordei, de repente, com juros, com alguma cláusula daquele contrato. Eu tenho uma possibilidade de ir até o Poder Judiciário buscar um apoio, falar, olha, juiz, eu não concordo com isso, com o que o banco está fazendo, e o juiz vai analisar. O nome dessa ação é anulatória de leilão, e ela visa sustar ali o procedimento de venda naquele momento, até que se resolva essa questão da controvérsia, se está correto, se não está correto. Então, sempre certificar essa informação. Se tiver uma ação dessa correndo, aí é um risco a mais arrematar o imóvel. Exato. Mas se você arremata o imóvel e, de repente, uma ação como essa dá como favorável pela anulação do leilão, o que acontece na prática? Outro ponto de destaque do edital, que é sempre importante o arrematante checar, chama-se evicção de direito. O que é evicção? Tranquilinho de ler isso, né? 20 evicção páginas, de direito. 20 páginas disso. Sussa. Delícia. Não vai estar dando pra fazer sozinho. Quem disse que dá pra fazer sozinho nunca fez. Evicção de direito, inclusive nos contratos imobiliários comuns, geralmente quem vende se responsabiliza porque apresenta certidões, enfim. A evicção é aquele que vende o imóvel, ele se responsabiliza caso venha uma decisão judicial ou administrativa falando que não era válida a posse da Bruna naquele momento daquele imóvel e eu vendi para vocês. Então, se o edital tem essa proteção para o arrematante, ok, veio uma decisão judicial, ele está protegido. Mas aí, no caso, seria a Caixa Econômica que teria que me devolver o valor que eu aportei. É isso, né? Exato. Tá. É o próprio banco que ele devolve. E aí os editais, a maioria padrão fala, devolvemos corrigido pelo IGPM. Mas aí o grande destaque está que a cláusula diz que ele devolve após o trânsito em julgado. O que é isso? Nossa, quando passou Sim. todos os Ou tribunais. Seja, às vezes pode demorar super tempo e você ficar com aquele de... Ah, beleza, vai devolver corrigido, mas daqui a 5 anos, sei lá. Não, e é osso também, né? Porque você fica pensando, pô, esse dinheiro poderia estar investido, poderia estar rendendo muito mais. Podia ter comprado outro imóvel. Poderia. Né? Exato. Estamos falando de valores altos, altíssimos às vezes. Exato. Então, são esses os itens de destaque para quem vai começar. Eu acho que esse é um passo a passo ali e que a pessoa fica coberta juridicamente. Uma outra pergunta super de leigo aqui. Quando você está interessado em algum imóvel que vai ser leiloado, você consegue visitar o imóvel ou não? Depende do edital. Existem editais que permitem, aí você agenda com o leiloeiro, e tem edital que não permite. Geralmente, o edital que permite a visita é do leilão judicial. Do extrajudicial, dificilmente você vai conseguir essa visita. Porque a pessoa ainda está morando no imóvel ou não? Não é nem por ocupação, mas é porque as instituições financeiras, elas têm muitos imóveis em leilão. Elas não dariam conta de organizar isso. Exato. Eles não teriam braço para fazer isso. Então, dificilmente você consegue fazer essa visita. Mas aí a dica de milhões para quem está começando vá até por exemplo, é um prédio, vá até o condomínio, pergunta o porteiro, fala, olha, o imóvel X, ele está em leilão. Eu gostaria de saber se está ocupado, quem ocupa. E ali você consegue saber, inclusive, o perfil do ocupante também do imóvel, que isso é muito importante. Saber se aquela pessoa vai ser uma pessoa trabalhosa depois na posse, Sim. ou se vai ser algo tranquilo. A maioria, a pessoa já saiu do imóvel, dificilmente alguém fica até o momento final. A pessoa sabe que ela estava inadimplente, ela sai para justamente evitar esse constrangimento. Então, a maioria sempre está desocupado. Mas é uma dica show, né? Porque como o nosso porteiro nos conhece. É verdade. Como o nosso porteiro nos conhece. É demais, excelente. Né?
Até demais, né? demais. Eu ia te fazer uma pergunta. Qual que você acha que é o maior mito que as pessoas, que roda, né, entre as pessoas sobre leilão? O maior mito eu apelidei de lenda da não emissão na posse. Quando eu comecei nesse mercado, sempre nos churrascos eu ouvia assim: ah, mas o meu pai teve um amigo do amigo dele que não conseguiu a posse durante 10 anos de um imóvel de leilão. Eu falava, meu Deus, mas... Que horrível, né? Mas isso é possível? A pessoa tinha... Minha pergunta sempre foi, como advogado, mas a pessoa tinha um advogado? Porque se ela não tinha um advogado, né, nunca ia de fato conseguir. Ah, não sei, o pessoal tinha a informação a fofoca pela metade, vamos dizer assim. E aí, eu apelidei dessa maneira... Porque as pessoas acham que, nossa, eu não vou ter a posse, né? Isso é algo até muito complexo, porque muitas pessoas falam, ah, mas eu vou comprar um imóvel para fins residenciais, eu vou retirar uma família da casa dela. Mas não é sobre esse aspecto que a gente tem que olhar. Lá no início, eu expliquei sobre o leilão extrajudicial e o judicial. Então, assim, em algum momento eu assumi alguma responsabilidade para mim. Olha, eu assumi esse financiamento, eu montei uma empresa, eu tenho famílias aqui que trabalham para mim, eu tenho lucro com essa atividade e essas pessoas precisam receber o salário delas. Então, em algum momento, o meu acordo eu não cumpri com uma dessas pessoas. Sim. E aconteceu de eu ser convocada para pagar, ter possibilidade de acordo, e não fiz por N motivos. Só que também não é justo com essas famílias, não é justo também com o nosso sistema financeiro, né? Porque hoje o nosso mercado imobiliário, ele opera com o quê? Com crédito. Uma incorporadora vai fazer um lançamento de um prédio. O que ela tem? Crédito para fazer a construção e aí ela vai vendendo. A Bruna vai financiar aquele imóvel para morar com a família. O que eu preciso? De crédito para poder ter aquele imóvel. Tudo funciona com crédito. Se a gente não tivesse um sistema rígido de garantia, não haveria solidez nas garantias. Então, o nosso mercado financeiro também não seria tão favorável, né, para a pessoa física ali. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto, a posse, ela é um desdobramento. Eu comprei um imóvel, eu tenho direito. E a partir do momento que você deixou de descumprir o seu acordo e você teve meios de fazer isso. Então, por exemplo, no meio do meu contrato de financiamento, eu fiquei desempregada, vi que não teve ali a possibilidade de retomar. Vende o imóvel, entra com a situação lá do interveniente quitante, eu vendo para ele, ele vai lá, compra, eu recebo o meu valor ainda. Você resolve sua pendência. E vai viver a vida. Então, assim, viu a empresa, viu que não está indo bem, já toma ali as decisões, não espera chegar no final para ver o que faz e o que acontece. Então, eu também tive a minha chance. Então, em relação à posse, as pessoas têm esse medo, mas também quando a pessoa não consegue a posse, eu vejo que há a falta de técnica, de experiência para resolver esse assunto. Dos nossos clientes, raramente a gente entra com uma ação de emissão na posse, a gente resolve muito de acordo. Então, ainda tinha uma pessoa, e aí eu chego nessa pessoa, eu abordo, eu falo, como que eu consigo te ajudar? Olha, eu preciso de tantos dias porque eu já estou vendo uma casa, eu já estou indo. Ok, a gente faz um acordo, assina e a pessoa sai tranquilamente. Então, eu acredito que é mais essa lenda da não emissão na posse, mas por falta de conhecimento técnico e experiência das pessoas. Sim, é uma boa. Era inclusive minha próxima pergunta, e ela já respondeu duas. Eu ia te perguntar, e sobre o arremate perfeito? Qual que é a diferença? O que vocês têm diferencial? O nosso diferencial é a vivência no mercado de leilão de imóveis. Eu estou há 12 anos. Há 12 anos eu comecei arrematando para mim. Então, eu vivi várias situações. E eu acredito que quando eu já tinha uns 5, 6 anos ali fazendo os meus arremates, eu montei a empresa e comecei a fazer assessoria para outras pessoas. E os nossos pilares a liquidez, a segurança para os nossos clientes, para os arrematantes e sempre buscando ali a viabilidade e o retorno em menor tempo possível que o nosso cliente faz um arremate. É muito legal, muito legal. E é fácil de usar o site de vocês? O site é muito fácil e hoje nós também temos uma comunidade de arrematantes. Então, por exemplo, as pessoas querem aprender sobre o mercado de leilão de imóveis. Então, eu estou lá para ensinar, temos aulas infinitas, encontro semanal, para auxiliar essas pessoas na parte educacional.
Que legal, né? Show de bola. É muito legal ver uma pessoa que realmente tem propriedade ensinando sobre algo que ela viveu, que ela estudou. Show. Fico Quebrou muito a feliz. cabeça, né? Aham. E para finalizar, para o nosso público, porque nós somos feitos de corretores de imóveis, onde você consegue enxergar uma oportunidade que talvez ainda não esteja sendo explorada para corretores e corretoras de imóveis? O que eu vejo, tá? Eu já trabalhei também para advogada em imobiliárias para corretores. Eu era advogada do jurídico. E o que eu vejo, às vezes, é a falta de conhecimento. Às vezes, ele tem uma carteira de cliente e a pessoa fala assim, eu queria também diversificar a minha carteira com leilão de imóveis. Aí, talvez a falta de conhecimento ou falta de experiência não explora o nicho. Então, eu acredito que o conhecimento e uma empresa parceira, que eu acredito que é o que funciona muito bem, né? As parcerias sólidas, para que possa trazer ali a oportunidade para os clientes e trazer isso no portfólio. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, aproveitando. Como é que funciona o comissionamento do corretor nesse processo? Essa situação que você falou, às vezes, de um corretor ter um cliente que quer diversificar e que ele poderia indicar e conduzir, de certa forma, também um processo de leilão com esse cliente. Como é que ele faria para ser remunerado nesse exemplo? Ele pode cobrar uma assessoria, uma análise de edital, de oportunidade, trazer oportunidades para o cliente, ou cobrar pelo êxito, um percentual sobre o êxito da arrematação. Essa seria a forma de remuneração. Entendi. Legal, e nessas parcerias tudo é conversado, né? Tudo é conversado e tudo é conforme o perfil do cliente. Então, assim, clientes que investem mais valores no mercado de leilão. É óbvio que você vai cobrar por percentual porque fica mais viável para ele e viável para o corretor. Então, assim, tudo é conforme o caso. É bem dinâmico essas parcerias. Interessante. Muito legal. Bruno, eu vou abrir aqui um espaço para você deixar uma mensagem. Aí eu peço que você fale diretamente com quem te assiste. Deixe uma mensagem de finalização, né? Porque a gente está terminando. Mas pode ir. O momento é seu. Eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com vocês. O mercado de leilão de imóveis, ele mudou a minha vida como forma profissional. Eu encontrei ali o meu caminho como advogada e como investidora. E eu deixo esse convite para quem quer saber mais desse mercado, entrar em contato com a Remate Perfeito. É isso aí, bora arrematar, né? Bora arrematar. É isso aí. Muito Bruna, obrigada. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. E por ser super didática, né? Caramba, foi uma aula mesmo, né? Sim, eu vou sair daqui, vou dar uma Você vai olhadinha anotando. nos imóveis, a parte do poder Já financiar. lá pra Orlando, que é onde Já achei Achou seu nicho. especial. Né? O Zé, ele gosta de comprar roupa. Vai que assim ele consiga comprar vários imóveis também. Com né? certeza. Muito obrigada, viu, Obrigada Bruna? a vocês. E quem não segue a gente, Ana, como é que faz? Gente, Vamos dar uma arrematada nessa pessoa? Meu Deus, eu juro por Deus, não dá. Algumas coisas não dão. Bom, pra você que não nos segue, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, eu imagino que já siga, né? Mas se não segue, também siga por lá. Deixe o seu like, o seu comentário. Até mesmo uma pergunta, porque a gente pode entrar em contato com a Bruna e ela responde pra vocês, porque, né? Claramente não vai ser nós dois. Você. Muito obrigada por mais um episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.